2 Coríntios capítulo 4, versículo de 8 a 10, diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Vamos orar? Senhor, vem, Pai, sobre as nossas vidas. Vem trazer sobre nós, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra. Quebra, Senhor, em mim, quebra na vida de cada um aqui, aquilo que impede de ouvirmos a Tua voz, de sermos alimentados e tratados por Ti. Espírito Santo, a total liberdade no meu coração, para falar através da minha vida, e a total liberdade na igreja, para receber a Tua voz. Queremos ouvir Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar com você sobre amadurecer as suas emoções. Eu já escutei, eu já escutei. Quer que eu mude? Não vou mudar. Nós precisamos, às vezes, amadurecer as nossas emoções. Concorda com isso? Isso não é uma coisa que acontece naturalmente. E eu venho me perguntando, e eu queria perguntar para você também, como é que você tem lidado com as suas emoções? Por exemplo, dá uma olhada aí dentro de você e vê como é que você está estressado. Ou, como eu preguei semana passada, cético. Ou quando você está passando por uma dificuldade, como eu preguei na outra semana, cheio de preocupação. Como é que você tem lidado com essas suas emoções? Nós estamos vivendo um tempo de emoções intensas. A gente entra nas rodas de pessoas para conversar, e as pessoas comentam da condição do nosso país, comentam nos problemas que nós estamos vivendo. Pessoas dizendo aí, grandes aí comentaristas, economistas, dizendo que o dólar vai bater 5, 6 reais. E as pessoas preocupadas, porque eu já ouvi isso umas 3, 4 vezes. E eu vejo que nós estamos lidando com um tempo onde parece que as nossas emoções estão sendo jogadas e levantadas. Algumas pessoas, por exemplo, não percebem, mas precisam amadurecer as suas emoções. E eu tenho percebido, e isso tem me chamado a atenção já vai fazer algum tempo, que grandes pessoas assim que tiveram projetos e grandes realizações nas suas vidas, eram gente que amadureceu a sua emoção, que teve equilíbrio emocional, que não foi fácil, mas conseguiu, porque as suas emoções não eram jogadas para cima e para baixo. Você entende o que eu quero dizer agora? Eu olho para esse texto, por exemplo, de Paulo, e eu vejo que Paulo foi uma pessoa extremamente importante para o Evangelho, amém, irmãos? Concorda comigo ou não? Mas quando ele descreve a vida dele, ele descreve que a vida dele é um impacto. Ele está embaixo de pressão, ele está embaixo de angústia, de perseguição, de surpresas inesperadas, coisas que ele não imaginava que podia acontecer. Mas ao mesmo tempo que ele está embaixo dessa pressão, está embaixo dessas lutas, ele se declara, por exemplo, que ele pode estar sendo perseguido, pode estar passando por grandes problemas. Nós vamos ver daqui a pouquinho cada frase que ele usa para dizer, mas ele também declara que em momento nenhum ele está desesperado. E eu tenho visto assim que algumas pessoas têm lidado com as suas emoções na beira do desespero. Qualquer coisa que acontece, a pessoa está desesperada. Qualquer notícia que recebe, parece que nós estamos vendo um tempo que um momento você está alegre, feliz, contente, dando risada, e daqui 5 minutos alguma coisa acontece, qualquer detalhe que acontece, tira você do sério. Você começa a ficar irritado, nervoso. E nós não percebemos que as nossas emoções precisam ser trabalhadas, que as nossas emoções precisam ser amadurecidas, que algumas vezes nós não podemos deixar que as nossas emoções andem soltas por aí, que possam ser manipuladas facilmente, que as pessoas possam dizer para você, olha, qualquer boato que chega no seu ouvido te joga no chão, ou qualquer crítica que é feita para você. Eu fico imaginando, por exemplo, pessoas que chegaram a grandes posições, a grandes cargos na sua vida, como é que elas lidam, por exemplo, com as críticas? Será que elas não têm críticas?
ou ela tem muito mais críticas, pedradas mesmo na sua vidraça? Como é que elas lidam, por exemplo, como é que elas não se abatem quando ela tem uma série de pessoas criticando o trabalho delas, ou uma série de pessoas criticando os projetos da vida dela? Como elas continuam? O que eu percebo nessas pessoas é que elas conseguiram desenvolver um equilíbrio, elas conseguiram desenvolver um centro, elas falam assim, é aqui que eu tenho que andar, esse é o processo que eu tenho que fazer. Não são pessoas que, por exemplo, chega um momento, alguém fala uma coisa, e elas saem correndo atrás daquilo, como se fosse a grande libertação, o grande sucesso da vida delas, ao mesmo tempo que alguém fala uma outra coisa para elas, elas saem correndo para o outro lado. São pessoas, por exemplo, que conseguiram encontrar paz dentro do seu coração, ainda que estivessem passando grandes dificuldades. E eu creio que às vezes, querido, o que está faltando para a minha vida e para a sua vida, é encontrar essa maturidade, essa emoção. A gente não pode deixar, por exemplo, que um dia a nossa vida esteja um desespero, você chega em casa e já está desesperado, você está angustiado, você não consegue entender aquilo que Deus está fazendo na tua vida, e a tua vida está vivendo uma vida infeliz, porque ainda que você tenha 90% de coisas boas acontecendo, deixa eu perguntar, quantos aqui tem 90% de coisas boas na sua vida? Levante sua mão, quero ver. As outras 10 está destruindo você, por causa de 10% de problemas, de coisas mínimas, você está deixando a sua emoção ser jogada no chão, está desesperado. Olha, você não pode esperar que a sua emoção fique o tempo todo assim, você precisa olhar para a tua vida e dizer assim, olha, eu vou tomar conta da minha emoção, vou amadurecer as minhas emoções. Eu aprendi isso na vida da igreja, na minha vida, por exemplo, lidando com crítica. Você sabe que pastor tem que lidar muito com crítica, e às vezes é complicado, você desce do púlpito, a pessoa fala, que palavra maravilhosa, pastor, hoje o senhor estava cheio do Espírito Santo, hoje o senhor estava sendo usado por Deus, hoje Deus falou através da tua vida. Aí você dá 2 passos no banco, e fala, nossa, hoje você estava frio, hein, pastor, você está com problema? O que você está sentindo? Estava mau humor, estava dando bronca. E aí eu estava cheio do Espírito Santo ou estava cheio de mau humor? Como é que você lida com isso? Algumas pessoas têm dificuldade de lidar com as suas emoções, e elas nunca pararam para pensar que Deus, às vezes, quer colocar você nos lugares mais altos. Eu creio, querido, eu vou profetizar uma coisa aqui que eu creio. Deus vai colocar essa igreja no lugar mais alto. Você crê em nome de Jesus? E quando eu digo que Deus vai colocar essa igreja no lugar mais alto, eu digo que Deus vai usar você, o seu ministério, a sua liderança, para colocar essa igreja no lugar mais alto. Você crê nisso também, meu irmão? Eu não acredito que nós estamos aqui assim parados, aqui à toa. Eu acredito que Deus tem uma obra para nós, tem um objetivo para nós. Deus nos chamou como igreja nesse lugar para fazer aqui realmente a obra do Senhor, para trazer das trevas para a sua maravilhosa luz. Você crê nisso, meu irmão? Agora tem uma coisa que eu preciso entender. Nós estamos preparados? Outro dia, conversando com o irmão aqui da igreja, ele falou, não, porque eu tive um problema no meu trabalho, eu perdi o meu emprego, e estou muito preocupado. Eu falei, mas Deus já não preparou um novo para você? Ele falou, não, preparou. Imediatamente eu recebi uma ligação da pessoa que eu cuidava lá da conta, e ele disse, olha, eu vou te colocar numa outra empresa. E falei, e aí? Não, a empresa é até melhor do que eu trabalhava. Eu falei, aham. Falei, e aí? Não, mas eu estou muito preocupado. Falei, mas você vai ganhar menos lá? Não, é que não fechou ainda. Mas ele falou o quê? Não, ainda essa semana fecha. Eu, aham. Mas e aí? Você está preocupado com o quê? Não, porque eu estou preocupado, porque eu estou desempregado. Eu falei, mas tudo bem, mas você vai ganhar mais? Eu vou ganhar mais. Eu falei, então não estou entendendo. Qual é a tua preocupação? Sabe qual é a preocupação? A emoção. A gente não consegue lidar com as nossas emoções. Eu falei, se fosse eu, estaria dando glória a Deus. Porque eu saí num dia, no outro dia já recebi uma ligação para arrumar emprego em outro lugar, já vou ganhar mais, a empresa é melhor. Fala, obrigado. E eu estava orando para Deus me arrumar, ele estava orando para Deus arrumar um emprego melhor. O que você faz? Dá glória. Mas a gente está vivendo um momento que a gente não tem, então a gente vai para o desespero, a gente vai para a angústia, a gente começa a dizer, ai minha vida, porque você queimou o arroz essa semana, a tua vida não vale nada, você não faz nada direito. Você pensa que está brincando? Eu já ouvi, uma vez eu atendi uma senhora aqui da igreja, ela falou assim, eu não faço nada direito, eu queimo arroz. Falei, você está amarrada, a senhora nunca mais faz arroz na sua vida. Porque a senhora não nasceu para fazer arroz. Deus tem que faça macarronada, eu não sei. Mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Você entende o que eu quero ministrar na tua vida? Isso não acontece por acaso. Você tem que provocar. É tão interessante. Eu vi uma frase essa semana, é muito contundente, mas ela tem tudo a ver com o que eu quero pregar. Nessa frase dizia o seguinte: um homem estava arrasado. Diz que é uma história verdadeira. Ele saiu de casa, ele estava passando uma crise financeira muito grande,
E ele estava bravo com Deus, estava bravo com tudo, ele não queria mais nada com nada. E ele foi subir numa ladeira. E o problema dele era uma coisa interessante. Ele não tinha dinheiro para comprar um sapato novo, ele queria um sapato novo. Vocês estão rindo, né? Mas deixa eu explicar. A Bíblia diz que tem um profeta que fez a mesma coisa. Morreu uma planta, ele queria que 150 mil pessoas fossem mortas. Lembra disso? Jonas, né? E ele não tinha condição de comprar aquele sapato, e ele começou a falar, minha vida está muito ruim, eu não tenho dinheiro para comprar sapato. Acho que nada que eu faço dá certo. E coincidentemente, ele subindo a ladeira, já ouviram essa história? Alguém já ouviu? Não? Subindo a ladeira, vinha um aleijado descendo. Sabe aqueles que andam num caixote, que não tem pés? Que tem que usar um pedaço de madeira na mão para puxar? E disse que estava um sol maravilhoso. E ele, muito mal-humorado, invocado com a situação dele, com as emoções assim, a flor da pele. E o aleijado olhou para ele e falou, bom dia. Ele olhou e falou, bom dia. Quando ele olhou e falou bom dia, ele olhou e viu que o aleijado não tinha pés. E o aleijado deu um sorrisão para ele e disse assim, que dia lindo hoje, né? Diz que ele foi para casa, esse homem. Ele escreveu na escrivaninha dele, colocou na frente dele. Subiu uma ladeira, triste porque não tinha sapatos. E encontrei uma pessoa que não tinha pés. E esse posicionamento dele mudou a vida dele. Porque muitas vezes a gente fica esperando coisas novas acontecerem para mudar a nossa emoção. Mas algumas vezes, querido, o lugar onde Deus quer te colocar, a posição que Deus tem para nós, não é que falta conhecimento. Eu tenho aprendido isso. Não é a sua próxima pós-graduação, não é a sua próxima faculdade, não é o seu curso que vai te colocar nesse lugar, mas é o equilíbrio que você tem das suas emoções. Você pode ter numa casa, por exemplo, gêmeos. E os gêmeos são criados iguais, com a mesma educação, passam pelas mesmas turbulências, têm os mesmos pais, verdade estou dizendo ou não? Têm os mesmos investimentos na educação, mas um tem um equilíbrio emocional e o outro não tem. E aí você começa a perceber que algumas vezes o Senhor vai fazer, e eu creio nisso. Eu quero saber quantos acreditam que Deus pode dar a você um novo cargo, uma nova promoção, uma nova obra para você fazer, uma nova fase. Você crê? Levante sua mão. Mas eu quero dizer para você que para você chegar nisso, você precisa trabalhar as suas emoções. Porque hoje, talvez, se você estiver lá naquele lugar onde Deus quer te colocar, a tua vida vai virar um inferno. Você não vai conseguir dormir à noite. Você não vai conseguir ter paz no coração porque você não preparou. Eu me lembro quando eu comecei a pastorear, eu tive uma situação muito interessante que eu tive que aprender a lidar com as minhas emoções. É quando eu saía da minha sala e vinha para o culto para pregar. Hoje não acontece mais isso, mas naquela época eu passava pelo corredor e o irmão parava no meu braço assim e falava assim, pastor, fulano e tal morreu. Eu subindo para pregar. Eu ia pregar um sermão assim, é Deus na tua vida! E aí eu falava, meu Deus, morreu. Aí andava mais uns 3 bancos, chegava outro irmão e falava assim para mim, pastor, eu vi umas comentários aí, as pessoas estão bravas com você, estão falando de você, isso. O meu sermão qual que era? É Deus na tua vida. Quando eu chegava aqui, eu pregava o quê? É o cajado de Deus na tua vida. As nossas emoções vão mudando de acordo com aquilo que as pessoas vão falando. E nós não percebemos, por exemplo, como isso acontece na nossa vida. Por exemplo, todo mundo tem uma sogra, todo mundo tem um sogro, tem sogras que são uma benção, sogros são uma benção. Eu tenho uma sogra maravilhosa, ela mora a 780 quilômetros de casa. Dizem as pessoas que a sogra precisa morar assim, não muito perto para ela te visitar sempre, e não muito longe para ela vir com as malas. Eu estou um pouco longe, às vezes ela vem com as malas, mas ela é benção, a sogra habitat está melhor do que trata a Lupe. Mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte, você está bem com a sua esposa, está tudo jóia, você está vivendo bem, você casou com o Xereque, quando você se casou, você sabia que ele era um Xereque, amém? Está entendendo?
E você ficou apaixonada por aquele jeito ogro de comer dele. Acabava e... Disse, ai, que lindo. Você nunca se incomodou. Até porque você tem um lado meio Fiona aí, que tudo bem, né? Mas aí um dia chega uma pessoa para você e fala assim, nossa, como é que você casou com esse camarada aí? Onde você encontrou esse Shrek? Aí você fala, não, é que ele é lindo. Ele fala assim, ah, mas ele te trata muito mal. Até aquele momento você não achava que ele tratava mal. Mas quando a gente não está com as nossas emoções trabalhadas, você vai voltar para casa, tá tudo bem, você estava de loves. Chegava em casa, tinha até coraçãozinho subindo assim. Ah. Você olha para ele, ele faz aquela brincadeira que você achava linda. Ah. E aí o que você faria? Você lembra, e as suas emoções não estão prontas, você fala, olha aqui, você tem que me tratar melhor, viu? E aí você deixou que uma palavra destruísse e entrasse no seu relacionamento. A mesma coisa no seu trabalho, está indo tudo bem. Você estava lá, o teu patrão te chamou para conversar, e ele disse assim, olha, você vai ser promovido. Mas aí alguém na mesinha do café diz assim, olha, a coisa está feia, tem uma lista começa com A, o seu nome é A. E o final é com E, e o teu nome é E no final. Aí você fala, sou eu. E aí você começa a tratar mal. O que te mandou embora? Foi a crise ou foi as suas emoções? Gente, eu estou percebendo que a pessoa está ficando tão louco nas suas emoções, que outro dia eu fui numa padaria tomar um suco e ele me cobrou R$10. Eu falei, esse pessoal está maluco, porque... Você entende o que eu quero dizer? A pessoa está ficando desequilibrada. Está todo mundo tão assustado que vai acabar causando problema para si. Você acaba trazendo problema para você. Você ainda, por exemplo, não passou nenhum momento de dificuldade, nem de luta, mas você já está vivendo como se você estivesse cortando a água, a luz, cortando a energia. Falou assim, ó, acabou a pizza, agora nós vamos comer só farinha aqui em casa, porque está vindo uma crise. Isso é emoção, isso não é razão. Quantos estão entendendo o que eu quero ministrar na tua vida? Teu casamento está uma bênção, mas aí vem uma pessoa e fala, você deixa aquilo embora, teu trabalho está uma bênção. E aí Deus vem falando no meu coração, você está preparado, eu estou falando para você, para que Deus coloque você no lugar mais alto, onde você vai receber mais crítica, onde as pessoas vão dizer para você, olha, você está fazendo isso, está fazendo aquilo, e as pessoas vão dizer, você aí está fazendo só para aparecer. Você está preparado para ser caluniado, para dizer assim, as pessoas vão, para ser perseguido, e não se abater com nada disso, e dizer assim, eu sei qual é meu foco. Olha o que acontece aqui no texto que eu li, deixa eu mostrar para você. Paulo usa umas expressões. Primeiro ele usa pressão, somos pressionados. Quantos aqui estão passando por pressão aqui na sua vida? Pressão no trabalho, pressão financeira, meta, tem que bater meta, vamos lá, vendeu quanto esse mês? Vendeu 1.000, agora tem que vender 2.000. Pressão, a gente vive pressão, né? Aí, o que Paulo diz? Eu passo por pressão, mas sem desânimo. Porque a pressão, quando a gente está embaixo de pressão, a gente desanima. A gente começa a ficar triste. Depois ele fala, somos surpreendidos. Quem aqui já teve uma notícia que você falou, meu Deus, essa eu não esperava? Eu já tive. Você chegar assim no médico, o médico falar uma coisa, você fala assim, uau! Nunca imaginei. Mas sabe o que ele fala? Ele fala assim, surpreendidos, mas não ficamos perplexos. E não ficamos desesperados. Sabe o que é isso? É força. É alguém chegar para você e falar assim, olha, a tua empresa não passa desse ano. Você fala, pode ficar quieto. Pode ficar quieto porque a minha empresa não está na sua sentença, a minha empresa está na mão e na vontade de Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Mas você precisa estar centrado. Ninguém vai propor. Hoje nós temos uma fé, às vezes, que é assim, queremos que Deus proteja de tudo. E eu entendo que Deus nos protege de muitas coisas, mas algumas vezes Deus está falando para mim, se você quiser chegar no lugar onde você tem que chegar, você precisa
trabalhar suas emoções e amadurecer suas emoções. As pessoas não podem derrubar você com uma palavra. As pessoas não podem, você não pode se trancar no quarto lá e ficar desesperado porque recebeu uma notícia qualquer, ou alguém disse que talvez você pudesse ter uma doença um dia e você já abandona a vida. Você não pode deixar que as suas emoções vão parar você dentro na cama, porque alguém está falando alguma coisa a seu respeito, te criticou, ou abandonar o teu sonho, ou abandonar os planos que Deus tem para a tua vida, ou abandonar o ministério que Deus chamou você para fazer, porque alguém está falando a seu respeito. Eu já contei aqui para vocês a primeira vez que eu fui chamado de idiota, já contei ou não? Já? Quantos já viram aqui? Eu fui num debate de televisão, contei, não contei? Aí no debate de televisão, tinha lá 2 pastores fazendo debate e tal, e eu debatendo com eles. E a coisa esquentou, o debate às vezes esquentou. E eu fui saindo meio de lado, assim, tipo ringue de UFC, né? Fui saindo, e aí, quando acabou o debate, fui ver lá os comentários que as pessoas postaram, e aí as pessoas falavam assim, o pastor fulano, falando do outro pastor que estava debatendo contra mim, ele falou isso, eu não concordo. Falei, ai meu Deus, que bênção, ninguém está falando de mim. Aí quando chegou na última linha, estava escrito assim, e esse de branco é um idiota. Quem era o de branco? Quem? Eu. Aquilo veio como uma seta. Nunca ninguém tinha me chamado de idiota. Eu até achava que era meio inteligente. Mas é nessa hora que você tem que falar, não, pera um pouquinho, quem eu sou? Eu sou o que estão dizendo que eu sou? Eu sou o que as pessoas acham que eu sou? Não, eu sou aquilo que eu sei que Deus me fez e eu sou. Você pode dizer glória a Deus por isso? Olha aqui o equilíbrio de Paulo. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13. Pensa que Paulo está numa masmorra romana. Pensa que Paulo está vivendo embaixo de uma grande momento assim, esperando a morte. Há um momento ali da vida dele onde que ele está sendo oferecido, ele diz, como sacrifício. Ele vai ser um mártir. E ele está esperando o julgamento para ser um mártir. E aí ele escreve. E esse versículo às vezes é muito mal interpretado. As pessoas colocam assim no plástico. Eu me lembro uma vez, estava almoçando num restaurante, estava um plástico assim. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu cheguei para a dona do restaurante e falei assim, o que é isso aí? Onde você... Falou assim, eu não sei, mas é bonito esse negócio, né? Tudo posso que me fortalece. Eu colei aqui, achei bonito. Muito crente é assim, não sabe por que foi dito, nem que Paulo disse, aí coloca um plástico lá e fala, isso aí é bonito, tudo posso naquele que me fortalece. Olha o que Paulo está dizendo aqui, não estou dizendo, ao contrário, Filipenses 4:11, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, ele não está necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Para mim isso é uma grande maturidade, você se adaptar a toda e qualquer circunstância, meu irmão. Às vezes você não pode gastar, e você está gastando, e está dizendo, eu quero um iPhone 6, a minha vida nunca vai ser feliz enquanto eu não tiver esse iPhone 6, irmão, equilibra a sua emoção, se tem para comprar, compre, ser feliz, e compram para mim também, que eu também quero, mas aprenda uma coisa que eu vou dizer para você, às vezes a gente tem que controlar a nossa emoção, inclusive nos gastos, amém, meu irmão? E não trazer problema para nós. Paulo está dizendo assim, olha o equilíbrio dele, eu falo, eu sei viver em qualquer circunstância, ele fala assim, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. A gente precisa de adaptação, e maturidade é isso, é você se adaptar. Hoje está o tempo de você, por exemplo, aproveitar, e amanhã é o tempo de você economizar, e precisa ter maturidade para isso. Quando a gente é muito jovem, a gente não consegue entender. Mas às vezes o não é um problema, às vezes o não é uma bênção. Você dizer não para algumas coisas vai ser bênção. Ontem eu preguei no casamento isso. Você precisa dizer não. Aí é o que diz aqui, versículo 12. Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Alguns anos atrás eu passei muita necessidade, passei muita luta mesmo, financeira. E eu me lembro que quando eu passei essa luta, eu queria fazer ginástica, essas coisas, e não podia fazer. Então, eu não tinha dinheiro para pagar uma academia, não tinha dinheiro para ir para um clube, fazer ginástica. E eu descobri uma coisa fantástica. Para correr, você não precisa de academia. Sai na rua e vai correndo, meu irmão. E não paga nada. Nem condição para correr. Não é? Mas a gente, às vezes, não aprende. Quando a gente tem um equilíbrio, a gente sabe viver em qualquer circunstância da nossa vida. Em momento de fartura.
E momentos de você dizer, não, agora vamos segurar um pouquinho que nós temos que comprar a nossa casa. Isso é equilíbrio. Agora vamos segurar um pouquinho porque eu vou investir nesse projeto. Quem não tem equilíbrio não consegue investir em nada. Não consegue ter o equilíbrio e dizer assim, não, agora vamos esperar um pouquinho que a minha filha está precisando. Ou até segurar da filha e dizer, não, ele já está dizendo demais. Pega lá, teu filho está com 5 videogames, está matando a criança, pessoal. Só um já mata, 5 então, ele tem 5 videogames, um videogame na mão, no pé, no braço, ele sai em casa com o videogame na testa, aí você vai falar com ele, ele fala, não, sim. Não é verdade? Você está descontrolado, mas eu preciso cuidar do meu filho, faz terapia, porque você está achando que cuidar do seu filho é dar tudo que ele quer. Aí você precisa fazer uma terapia, entendeu? Não porque eu passei fome quando era criança. Uma vez eu escutei uma pessoa falando para mim, não, eu dou tudo para meus filhos porque eu passei muita necessidade. Vai fazer terapia. Porque seu filho vai ficar obeso, doente. É verdade, meu irmão. A gente não percebe que as nossas doenças, às vezes emocionais, o desequilíbrio, a gente consegue transferir, às vezes, para as pessoas. Chega no seu departamento lá, vem uma notícia que vai ter um problema, e você começa a chorar, desesperado. Como assim? Você é o líder. Levanta! Acredita? Aí olha o que ele fala. O Paulo vai resolver o problema para nós aqui. Ele vai falar assim, ó. Aprendi o segredo de viver. O quê? Qual é o segredo de viver contente em toda e qualquer situação? Seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Sabe qual é o segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Esse é o segredo, meu irmão. Você pode passar por isso porque aquele que te fortalece é o Senhor Jesus. Você pode enfrentar isso porque aquele que te dá equilíbrio emocional é o Senhor. Tudo você pode. Você pode ser a boa mãe que você quer ser. Você pode ser o bom pai que você quer ser. Você pode ser o pai presente que você quer ser. Tudo você pode naquele que te fortalece em nome de Jesus. Esse texto para mim está dizendo assim, o que fazia Paulo ter o equilíbrio? Era muito dinheiro no bolso, não, estou com dinheiro, estou em paz, estou sem dinheiro, estou bravo. Porque hoje eu não consegui comprar meu 59º sapatinho. Não vai comprar não, porque tudo você pode naquele que te fortalece. Queria ouvir um glória a Deus aqui, meu irmão. Você precisa entender, como é que a gente vai passar por esse momento? Porque tudo aquilo que nós podemos passar, inclusive pelas adversidades, é naquele que nos fortalece. É isso que nos dá emoção. Quando eu olho para você, olho para a minha vida, eu não posso proteger você. Aliás, tem muita gente dizendo assim, olha, você nunca vai ter problema. Isso não é verdade. Nós passamos por dificuldades, há lutas, há problemas, mas tem uma coisa que é a verdade. Podemos passar por todas elas, porque há um Deus que fortalece a minha vida e a tua vida e sustenta a nossa fé. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Qualquer outra coisa é enganação. Na verdade é o seguinte, às vezes você aprende, eu aprendi nessa fase difícil da minha vida, as coisas mais importantes que eu uso hoje. Por exemplo, que você não precisa ter muita coisa para ser feliz. Você não precisa ter 50 coisas para ser feliz. Que tem coisas que você gasta muito e faz as mesmas coisas que as outras que você gasta pouco. Não é? Você entende o que eu quero dizer? E que às vezes você precisa ter equilíbrio para viver. Teu casamento está uma bênção. Então dá glória a Deus por ele, fique equilibrado nisso. Paulo vai dizer assim, olha, tudo eu posso naquele que me fortalece, por quê? Porque eu entendo que eu posso passar por essa circunstância sustentado por Deus. Agora, o que amadurece as emoções? É uma adaptação, quando a gente está disposto a se adaptar em circunstâncias. Por exemplo, quando você era jovem, fazer coisas de jovem era legal. E aí, quando eu falo jovem, estou falando de adolescentes, tá? Porque eu sou jovem ainda, viu, gente? Esqueci de avisar isso para vocês. Amém? Posso ouvir um amém? Mas assim, quando a gente é adolescente, a gente tem uma maturidade diferente, não tem? Se você fala para um adolescente assim, nós íamos, mas não vamos mais. O que acontece? Pega uma forca e se enforca, viu? Ele vai falar 3h30 que você prometeu. Você prometeu. Mas você concorda que tem muita gente que vai ficando mais velho e não amadurece a emoção? E age do mesmo jeito? Um outro exemplo, você casa. E para casar você precisa ter um amadurecimento. Não tem? Mas muitas pessoas querem casar e ter uma atitude como criança, como adolescente. Não quer dar satisfação para sua esposa, não quer tratá-la bem.
não quer amá-la, quer viver a sua solteirice e ter alguém para lavar, passar, cozinhar. Posso ouvir um fala a Deus, mulheres? Vocês estão comigo nessa? Se algum marido me pegar aqui na porta, vocês me ajudam? É verdade, porque a nossa emoção precisa acompanhar a fase da vida que nós estamos vivendo. Hoje eu sou pai, e para ser pai eu tenho que renunciar a algumas coisas, e para renunciar a algumas coisas eu preciso amadurecer. Algumas vezes as minhas filhas têm que vir primeiro do que eu quero. Eu até gostaria, mas eu falo, não, primeiro as meninas. Não é assim? Isso é pai, é cuidar. Ainda que eu saiba que quando eu ficar um pouquinho mais velha, elas vão falar primeiro eu, depois você, papai, do mesmo jeito. Porque ela assim que faz. Mas se a gente não tiver um amadurecimento, eu vivi um momento assim de amadurecimento quando eu tive que cuidar do meu pai. Aí eu percebi como a vida é um ciclo, né? Você amadurece para ser pai, e depois você amadurece para cuidar do seu pai, cuidar da sua mãe. A vida é assim. Mas muitas pessoas não entendem que a responsabilidade, quantos estão comigo aqui nessa palavra hoje, entendem que Deus está ministrando? Olha, a responsabilidade de amadurecer é sua, meu irmão. Ninguém vai amadurecer você. A tua vida está cheia de problema porque você não quer amadurecer. Você não quer entender o momento. Eu acho assim, eu vou falar isso aqui, eu tenho certeza que alguém aqui vai ficar triste comigo, mas recebe, depois você me perdoa, a Santa Ceia daqui 3 semanas você libera perdão, amém? Maridos, vocês precisam amadurecer, é impossível que vocês sejam arrastados para a igreja pelas suas esposas, porque a Bíblia fala que o marido é o cabeça do lar, quem devia arrastar elas para cá era você. Isso é muito sério espiritualmente falando, é a sua maturidade, é você que está dando norte para a tua família. Aí está todo mundo desesperado porque você está desesperado, está todo mundo apático espiritualmente porque você está apático espiritualmente. Eu já aprendi uma coisa interessante em casa, eu já percebi isso, eu começo a fazer ginástica, todo mundo faz ginástica. Eu paro de fazer ginástica, todo mundo para de fazer ginástica. Dessa vez a Luciana está firme aí, eu parei, ela continuou, eu falei, vai lá. Começa a fazer regime, todo mundo faz regime. Começa a comer muito, todo mundo come muito. Reparou isso? Isso é o cabeça. Às vezes nós não percebemos que precisamos provocar isso. E quais são os sinais das pessoas equilibradas? Bom, vamos lá. Sinais das pessoas que estão em desequilíbrio. Vamos ver. Primeiro, você é influenciável. Você está tudo bem, alguém falou uma coisa para você, você está assim, sabe, já ficando desesperado. Você é uma pessoa que não sabe lidar com os problemas. Vem um problema na tua vida e você começa a falar, meu Deus, minha vida acabou, porque eu nasci. Você é uma pessoa, por exemplo, que está com humor volúvel. De manhã você sai subiando e à noite você volta batendo na família. Chutando cachorro, chutando tudo. Ou qualquer coisa que acontece na tua vida, você deixa que aquilo roube a sua alegria. Roube sua alegria. Você permite que aquilo acabe com a sua viagem, que acabe com a sua festa. Eu vi uma história interessante agora que eu fui viajar. Entraram no quarto de um hóspede lá onde a gente estava e roubaram tudo. Ele tinha comprado umas camisetas, não sei o que ele queria com aquilo, 22 camisetas igual, mas não sei o que ele queria. Tinha comprado um time de futebol lá de camiseta e roubaram tudo. E aí a pessoa falou assim para mim, sabe o que eu achei mais incrível dessa pessoa? É que depois que ele foi roubado, ele olhou e falou assim, vamos passear? Aí a pessoa estava falando comigo, eu fiquei surpreendido, se sou eu, tinha acabado a passeio e a viagem naquele dia. Você entende o que eu quero ensinar para você? Às vezes a vida vai passar por um momento que você vai ter que dizer assim, nada vai roubar o meu propósito, o meu foco, o que eu quero alcançar. Ninguém vai parar, ninguém vai estragar a minha viagem, que é a minha vida. Ninguém vai estragar a minha viagem, que é a vida que Deus me deu. Não é uma notícia ruim, não é uma fofoca. Porque você vai viver momentos que você vai encontrar fofoca, não é uma calúnia. Ninguém vai estragar a vida que Deus te deu. Essa grande viagem que é a sua vida. Ninguém pode parar, meu irmão. Mas isso tem que nascer dentro da sua cabeça, dentro de você. Eu fiquei espantado com esse homem, porque também se fosse eu, vou ser sincero, eu estou aprendendo esse negócio aí de equilíbrio, eu ainda não sou muito equilibrado não, eu estou aprendendo, mas é o seguinte, eu ficaria desesperado. Aí quando eu estava viajando, bloquearam meu cartão, eu dei aviso de viagem e bloquearam. Fui passar, eu estava com um cartão só, fui passar, está bloqueado. Falei, Jesus, aí acabou, comecei a ficar nervoso, irritado, preocupado, sabe?
falei, Jesus, não consigo dormir, o que eu vou fazer? Aí eu falei, vou deixar isso acabar com o meu passeio? Não vou deixar acabar com o meu passeio. Eu não vou deixar. Às vezes nós precisamos aprender a lidar com essas emoções, meu irmão. Amadurecer. E isso não acontece sozinho. Acontece quando você começa a entender que isso é uma provocação. Como é que a gente entende isso? Por exemplo, pessoas maduras, elas lidam com críticas, lidam com oposição, lidam com adversidades, lidam com as más notícias, mas nada disso impede a pessoa de viver. Agora, o amadurecimento, ele é provocado quando? Quando a gente entende que é a nossa responsabilidade, quando a gente entende que é o nosso momento, quando a gente olha e fala assim, olha, isso aqui é o que eu preciso viver. Você pode até permitir que venham momentos na sua vida que haja desencorajamento, dificuldade, mas o que você não pode permitir é ficar jogado. Esse texto fala uma palavra que me chamou a atenção, ele fala desesperados, nós não ficamos desesperados. Eu vou mostrar para você na Bíblia algumas coisas que aconteceram com gente que ficou desesperada. Há um texto na Bíblia que me fala muito sobre isso, a vida de Saul. Alguém que foi colocado no alto cargo de Israel. Esse rei era para ser um rei incrível. Por quê? Alguns dizem assim, havia uma profecia que ele não era para ser o rei, escolheram, eu entendo isso. Mas diante de tudo aquilo que foi feito na vida dele, ele estabeleceu um reino onde não havia, entende? Foi escolhido diante de uma multidão, foi colocado no mais alto cargo, foi feito um exército, foi feita uma nação. O profeta Samuel diz assim, se hoje você tivesse obedecido, seu reino ia durar para sempre. Talvez ele fosse o camarada que a gente não falasse, bendito é o que vem em nome de Saul, não de Davi. Lá Samuel falando, teu reino ia perdurar para sempre. Mas esse homem moveu um momento de crise, onde havia uma guerra, havia pessoas ali que estavam envolvidas, o profeta tinha que chegar para fazer o sacrifício, o profeta não chegou para fazer o sacrifício, o que ele fez? Deixa conosco, a gente sacrifica, não é isso? Porque ele viu que o exército dele estava indo embora. Sabe qual era o problema de Saul? Ele não tinha equilíbrio emocional para ser o rei de Israel. Essa é uma lição que eu tenho na minha vida. Muitas vezes nós não entendemos que Deus vai dar o casamento do teu sonho, mas você precisa amadurecer. Você pode dizer amém por isso? Deus vai dar a família que você deseja, mas você precisa amadurecer. Deus vai colocar você no lugar onde você quer, mas você precisa estar pronto para estar lá. Porque se você não tiver, você quando chegar lá, você destrói, que nem Saul destruiu, que chegou lá e pôs tudo para baixo, e perdeu, porque não tinha equilíbrio, perdeu, porque não sabia o que fazer. Há uma frase que falou comigo que diz assim, na juventude aprendemos, na maturidade compreendemos. Essa é a diferença. Quando você está na fase de só querer aprender, isso é muito interessante, você quer aprender, mas não quer compreender, você não amadurece. Você amadurece quando você começa a entender que as coisas da vida precisam ser diferentes. Bom, eu quero dizer assim, terminando essa mensagem, busque o equilíbrio da tua vida, provoque isso em você. Algumas pessoas, elas fazem terapia, eu conheço gente aqui que faz, outras leem a respeito, acho uma benção, tem muitas coisas, outras buscam mentores, gente que podem instruir, gente que possa mostrar para elas um caminho mais maduro, outras têm uma profunda introspecção acerca da necessidade, mas há uma coisa que eu quero ministrar para você, você precisa buscar e fazer isso acontecer na sua vida. Às vezes nós estamos vivendo um momento onde grandes bênçãos estão chegando, mas não estamos preparados. Talvez Deus tenha permitido assim, e eu creio que isso vai acontecer na sua vida. Deus vai permitir que grandes promessas dele se cumpram na vida dessa igreja. Você crê nisso? E você é a igreja. Mas as nossas emoções têm que estar preparadas. Eu provoco isso, quando eu olho para dentro de mim e falo assim, isso aqui precisa mudar. Eu não posso mais, qualquer coisa que aconteça, me desesperar, me trancar no quarto, ficar deprimido. Eu não posso deixar que as minhas emoções sejam uma gangorra. Uma hora eu estou super feliz, uma hora eu estou super bravo. Ou senão, como algumas pessoas fazem, um dia eu te amo, no outro dia eu te odeio. Um dia eu sou apaixonado por você, outro dia eu não posso te ver. Precisa cuidar disso. Se você deixar suas emoções correrem soltas, elas vão continuar assim. Mas se você levantar a tua vida e dizer assim, olha aqui, Senhor, fortalece, porque tudo eu posso na tua presença. É nessa hora que você é colocado por Deus nos altos lugares. Lembra que eu falei
que algumas pessoas falam que o diabo não existe no louvor. E eu falei que se o diabo não existe, então quem tentou Jesus? Jesus foi tentado, não foi? Eu tenho aprendido que um dos grandes ataques de Satanás é na nossa emoção, por meio de comparações. Quando você se deprecia, você vê alguém que tem um sucesso que você acha que é maior que o seu e você fica deprimido. Eu quero denunciar isso essa noite, você permite? Muitas vezes Satanás está roubando de você aquilo que Deus te deu como herança, que era para ser uma bênção, mas você está destruindo porque você está deixando ele jogar suas emoções para cima e para baixo. Coisas que tão pequenas, que você não precisava se aprender a isso, e você está se aprendendo, está dando trela para aquilo que o diabo está falando. Olha, meu irmão, eu vou dizer para você, você precisa entender que você tem um inimigo. Às vezes a gente não gosta de falar isso, mas é verdade. Assim como Jesus foi tentado, e olha que a tentação de Jesus trabalhou realmente também com as emoções dele, porque, olha, transforma essas pedras em pães, faz aqui, ó, mostra aqui para que você veio, exerce aí, olha, prova o seu valor, diz para as pessoas quem você é, sobe no pináculo, pula, mostra quem você é. Jesus não caiu nas tentações, naquilo que o diabo tentou manipular as emoções. Ele ficou na posição dele, disse a palavra. Hoje eu quero desafiar você, querido, a perceber o que o diabo está fazendo com as suas emoções. Você foi criado por Deus, foi criado para a glória de Deus. Deus vai colocar você num alto lugar, e muitas vezes Satanás está colocando você para baixo. Você não tem alegria, você não sorri, você não dá glória a Deus, não tem o agradecimento a Deus. Está bravo porque não tem o sapato, meu irmão, mas tem 2 pés. Glorifica ao Senhor. 90% da tua vida está uma bênção. Tem 10% aí que precisa melhorar, todo mundo tem 10%, eu também tenho 10%, mas eu não quero viver pelos 10% que precisa melhorar, eu quero viver pelos 90%. Satanás fica mostrando para você os 10% o tempo todo. Olha aqui o que você fez, olha o que você devia ter feito, olha o que você deixou de fazer, e você esquece de olhar os 90% que Deus está realizando na tua vida. E às vezes nós queremos olhar para nós assim, mas Senhor, onde o Senhor está? E Deus está falando aqui, tudo que eu tenho feito. Mas a gente precisa denunciar, porque a maior batalha é quando Satanás entra sorrateiramente, meu irmão, e ele começa a falar na sua cabeça, nas suas emoções, que a sua esposa não te ama e ela faz tudo para te agradar, ou você começa a se achar muitas vezes inferior, a esposa também inferior, e aquilo começa a gerar um ciúmes doentio, porque as suas emoções estão descontroladas, e Satanás usa esses ciúmes para acabar. Ou até mesmo no seu trabalho, você está lá, Deus te colocou, a promessa dele é bênção de Deus para a tua vida, está tudo bem, mas você começa a ficar tenso, e está, porque eu vou investir nessa carreira aqui, mas vão me jogar fora, e você vai perder a carreira se você não controlar suas emoções. Eu queria ouvir você aqui, meu irmão. Você concorda com isso? Você consegue olhar para a tua vida e dizer assim, Senhor, eu não vou deixar Satanás jogar minhas emoções? Isso é muito sério, meu irmão. Às vezes ele vai brincando conosco, vai falando coisas, a gente vai aceitando comparações. Gente que chega para você e fala, Achei interessante outro dia essa história. Eu cheguei aqui na igreja, aí uma irmã falou assim para mim. Eu me lembro que quando a igreja tinha 100 membros, eu escutava a mesma coisa. Essa igreja precisa crescer. É claro que a gente precisa crescer. Eu quero ganhar muitas almas para Jesus. Quantos querem ganhar alma para Jesus aqui? Levante a mão. Diga amém por isso, meu irmão. Liga comigo. Essa igreja precisa crescer. Hoje a gente tem um culto cheio à noite, um culto cheio pela manhã. E a pessoa diz para mim, nossa, por que essa igreja não cresce? Eu falo, mas quando que essa igreja vai crescer? Quando tiver 10 mil pessoas, eu vou falar, será que vai falar? Sabe o que eu creio, meu irmão? A gente tem que fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Continuar semeando no foco que Deus tem para a nossa vida. Amém? Ser adaptado, no pouco ou no muito. Se é muito, você não vai sair destrambelhado, querendo mostrar para todo mundo que tem muito, né? Arrogante. E se é pouco, também você não vai sair desesperado, porque você encontrou o equilíbrio da tua emoção. Você pode dizer amém por isso, em nome de Jesus? Porque você não está deixando Satanás brincar com as tuas emoções. Porque às vezes é assim, interessante, o diabo dá muito para a pessoa se perder também, não já viu isso? Já viram ou não? Gente que era de Deus, se perdeu. Há tantos testemunhos aí na música, por exemplo, né? Gente começou no coral da igreja e tudo, e explodiu, mas não tinha equilíbrio na emoção, foi parar na droga, e morreu com 40, 50 anos de idade. Por isso eu quero desafiar, o que Deus tem falado no meu coração esses dias. Klaus, equilibra as tuas emoções.
Quantos recebem essa palavra hoje?